Queridas alunas, queridos alunos, muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as perspectivas para a educação católica nos dias de hoje, perante os desafios que nos apresentam. Diante da situação de crise em que a transmissão da fé se encontra, em especial na educação católica, eu pergunto a vocês, como será que podemos superar esses desafios quando se tem por propósito, na educação, a transmissão da fé em Jesus Cristo? Nós já vimos que o Papa Francisco nos diz que quando conhecemos os desafios, é mais fácil superá-los. E duas atitudes nós podemos tomar, ou nos acomodar, ou partir para a ação. Vamos então, com o nosso propósito, partir para a ação, para superar os desafios dos dias de hoje pela educação. Inicialmente, então, vamos focar quais são os desafios para verificar, então, posteriormente, quais são as portas que se abrem para superá-los e para avançarmos em relação à fé. Retomando o Papa Francisco, vários são os caminhos que se abram. Dentre eles, o Papa indica a alegria do Evangelho como parâmetro para a transmissão da fé nos dias de hoje, por meio da educação. Diz o Papa, nada vence a alegria de quem conhece Jesus Cristo. Os desafios, então, à transmissão da fé. O Papa começa com a questão da comunicabilidade. Como é importante nos dias de hoje saber se comunicar. Dentre os desafios a serem superados, diz o Papa, destaca-se a importância da comunicação na educação evangelizadora, para que a mensagem da fé seja transmitida de forma atraente a todos, com destaque à sua importância, principalmente para quem ingressa na fé, para que possa chegar à conversão. O teólogo padre Teobaldi nos mostra um abismo muito grande hoje em dia que nos separa do apelo social e político da fé, que o Concílio Vaticano II pediu, né? E nos diz o seguinte, os efeitos desastrosos de uma ideologia racionalista sobre um corpo social que padece cada vez mais de elementos espirituais, leva ao afastamento da fé. Então, este teólogo nos fala, Blondel, nos fala que hoje em dia a parte espiritual é muito relegada a segundo plano em função do racional. E o Papa João Paulo II já chamava a atenção de que fé e razão devem caminhar juntas. E isto também na sociedade. Em nossa sociedade atual, é marcante a falta da espiritualidade, o que ocasiona efeitos desastrosos ao apelo social em busca do bem comum. O Papa nos diz que, então, a falta da espiritualidade faz com que as pessoas cada vez mais puxadas para o lado racional se esqueçam de lutar em prol do bem de todos e o individualismo passa a imperar. Então, quando Teobaldi cita também a forma como a ação de alguns cristãos
chega a demonstrar a presença do Espírito Santo nos dias de hoje, em contrapartida a esta falta geral de espiritualidade na sociedade. Então, Teobaldo chama a atenção, mesmo em meio à racionalidade, a forma de agir de alguns cristãos chama atenção para a ação do Espírito Santo nos dias de hoje. E na experiência do dia a dia, é somente depois de idas e vindas que se compreende nas lutas diárias da sociedade o que as quedas significam. E nesses momentos, a força para a superação dos momentos de retrocesso é encontrada pelos cristãos na verdade que é Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo se encontra a força para superar os desafios que muitas vezes levam a momentos de queda. Tal força encontrada em Jesus para a superação das dificuldades se faz ecoar hoje também na nossa sociedade, marcando os sinais dos tempos com a fé dos cristãos em Jesus Cristo. Então, mesmo em meio a tanta racionalidade, a tanta prioridade do indivíduo, do individualismo, encontramos também muitos exemplos da força dos cristãos em meio à sociedade. Uma questão que chama atenção na comunicabilidade é a questão do diálogo, o diálogo da igreja com a sociedade. Este é um outro fato do período pós-conciliar que veio a enfraquecer com o tempo. O concílio chamou atenção para a importância do diálogo, para a abertura do diálogo, mas com o tempo o diálogo com a sociedade, com as questões que afligem a sociedade, veio se enfraquecendo. E já que somente uma minoria de católicos se mantém de verdadeiro diálogo com a sociedade e também, ao mesmo tempo, fiéis ao magistério da Igreja. Então, desde o Vaticano II, o documento Gaudium Spes convidava todos os cristãos a ler os sinais dos tempos, quer dizer, a compreender a ação do Espírito Santo que suscita a fé na comunidade, com uma relação inseparável do anúncio do Evangelho e da condição histórica do destinatário, considerando a sua capacidade de escuta em relação ao que lhe é anunciado. Isso implica respeitar o outro na sua alteridade, com a obrigação de tornar audível o Evangelho por meio de um diálogo franco e aberto, no respeito tanto ao se falar como ao se ouvir. Então, se há o afastamento de certas pessoas da igreja, o que o Papa nos convida? A ouvir, a perguntar: por que você se afastou? Por que você rejeita a fé? Não é? Então, este respeito tanto ao se falar como ao se ouvir, porque o outro tem algo a nos dizer. E esta atitude exige uma verdadeira conversão, não só de quem vai falar, mas principalmente também de quem vai ouvir. Conversão e vigilância, porque é fácil esquecer este princípio, né? O foco para a superação das divergências para os cristãos, caso existam, deve-se encontrar nas Sagradas Escrituras, diante das opiniões expressas por todos. Então, ouvimos, escutamos e falamos. E qual vai ser o meio termo que vai solucionar algumas divergências que possam existir? A Sagrada Escritura.
Então, vamos buscar na palavra de Deus a solução para as nossas diferenças. Porém, deve-se cuidar perante aqueles que, utilizando-se da artimanha do diálogo, muitas vezes se mostram como mensageiros da sedução e se apresentam ao povo como gurus de vantagens, tentando seduzi-lo com vantagens mirabolantes. Diante de tais fascínios, nos diz o padre Teobaldi, ele explicita que as necessidades cotidianas da vida são sempre mais fortes do que as ideias utópicas e que, no fim, o bom senso do povo corrige as utopias. Então, o bom senso sabe sempre distinguir qual é o diálogo verdadeiro daquele que pretende trazer vantagens mirabolantes ao povo. Nos diz Teobaldi que, em meio às utopias defendidas por gurus e intelectuais de vantagens, que se utilizam da artimanha do diálogo, o povo sabe muito bem orientar-se, decidindo-se, então, perante as artimanhas que são apresentadas por quem demonstra generosidade no uso da razão. Então, a razão com generosidade sempre demonstra a intenção do diálogo. Neste sentido, o Espírito Santo age e o povo tem o discernimento necessário para distinguir o que é correto do que é falso. Então, em meio à comunicabilidade com o povo, não é? Os sinais dos tempos mostram a presença do Espírito Santo em meio ao povo de Deus. Perante estes desafios, vários são os sinais da presença do Espírito Santo nos dias de hoje. É aí que os cristãos, ao oferecer ajuda ao povo por meio do diálogo e da comunicação, mostram a luz e a energia com que atuam em seu meio. Agindo como amigos, buscam soluções para os problemas reais que aparecem na comunidade, encontrando estas soluções na palavra de Deus. E mostram que as grandes aquisições da humanidade têm valor por visarem o bem de todos. Com esta experiência de vida, os cristãos contribuem para que o povo se torne protagonista das suas conquistas, mostrando-se ambos, cristãos e povo, por sua fé, como um dos sinais dos tempos da presença do Espírito Santo na sociedade de hoje. Então, pela perseverança na fé, tanto o povo como os evangelizadores mostram a presença do Espírito Santo nos dias de hoje. E como que vamos mostrar esta pessoa? Levando e conduzindo o povo ao bem de todos. Este é um belo exemplo de que a fé que se manifesta no povo é demonstrada na sua coragem para encarar o futuro, encontrando no Evangelho novos caminhos a seguir. Toda vez que isto acontece, nota-se a irradiação do Evangelho em meio ao povo e o reflexo da boa nova a toda a sociedade. Então, encontrando na palavra de Deus a solução para os problemas do povo, o Espírito Santo está agindo em meio ao próprio povo e o povo se torna protagonista desta ação do Espírito Santo. O povo, então, não é somente quem recebe o Espírito por meio da evangelização, mas se torna todos nós nos tornamos
junto com os destinatários da evangelização, protagonistas da própria evangelização. Portanto, os sinais dos tempos hoje se manifestam na fé que o povo demonstra ter na boa nova de Jesus Cristo, que se traduz em obras, a exemplo da demonstração de fé do centurião romano a Jesus. Senhor, diz o centurião, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. É a fé em Cristo que mostra os sinais dos tempos, a fé que o povo manifesta para enfrentar a luta do dia a dia e demonstrando a sua esperança no Evangelho de Jesus Cristo. Esta fecundidade da fé misturada a toda sorte de acontecimentos controversos na vida do povo, um povo sofrido, um povo que luta com tantas dificuldades na vida, nem sempre é fácil de ser percebida com a fé que se manifesta em meio do povo. Então, como perceber esta fé? É buscando verificar como a fé se encarna em pessoas significativas. Quais são os exemplos de fé em meio ao povo? Vamos identificar exemplos e vamos levar aos outros estes exemplos que surgem em meio ao povo e os seus testemunhos de vida. Assim é que os sinais dos tempos são identificados. E esses testemunhos é que são importantes para a formação cristã do povo de Deus. Então, os exemplos que partem do próprio povo, com frutos de fraternidade e solidariedade. O povo sabe se engajar e auxiliar-se mutuamente, encarregando-se de suas existências individuais e sociais. Nós vemos como, principalmente em meio aos mais necessitados, a solidariedade é tão grande. Ao buscar inspiração no Evangelho, este engajamento e esta ajuda mútua são sinais de fé no mundo de hoje. A aspiração de uma sociedade de fé passa, portanto, pelos homens e mulheres de fé, que criam e mantêm confiança recíproca e entreajuda na sociedade. Por sua vez, estes mesmos seres de fé necessitam outros homens e mulheres de confiança que saibam convencer o seu meio para a busca do bem comum e da verdade em Jesus Cristo. Esta é, portanto, a missão da educação evangelizadora: despertar o espírito de fraternidade e solidariedade entre os seres humanos, possibilitando assim caminhos de entreajuda para todos na sociedade. Então, quando se desperta na sociedade uma liderança cristã, aproveitar esta liderança e mostrar o seu exemplo de vida e como esta pessoa transforma a sua vida buscando as soluções no Evangelho de Jesus. Então, diante dessa situação, não é? Nós vemos a importância desse trabalho educativo. Nesse sentido, o trabalho educativo em favor de uma cultura leiga que recomponha a paisagem religiosa é imprescindível na sociedade de hoje, em meio a tanto racionalismo, a tanto individualismo. Uma cultura religiosa faz brotar das pequenas sementes que surgem novos frutos.
o que não deixa de apresentar também as suas dificuldades. Segundo Teobald, ler os sinais dos tempos implica, antes de tudo, descobrir no outro uma capacidade de escuta, o que é muitas vezes problemático, pois nem todos ouvem e veem a mesma coisa. E será necessário, então, aprender a respeitar o outro na sua alteridade, saber respeitar o momento do outro, saber entender qual é o momento exato para se falar e para escutar. Aprender e ensinar o respeito às diferenças, eis o grande desafio da educação. Inclusive, a cultura leiga na sociedade é formada por representantes de várias religiões e de várias opções espirituais, o que faz com que cada participante da sociedade aceite as regras estabelecidas em prol de toda a comunidade. E isto é um aprendizado que carrega consigo uma verdadeira conversão. Saber ver o bem no outro é um aprendizado, e este aprendizado exige conversão, não só do outro, mas muitas vezes da nossa parte. Muitos pensam que a solução para a diversidade está no alinhamento das diversas crenças com o menor denominador comum, opinião muito comum que considera as religiões intercambiáveis e contenta-se em falar do fato religioso no singular, como se houvesse uma única expressão religiosa. Porém, não é bem assim. Não podemos reduzir todas as religiões a um único denominador comum. Porque, desta forma, tal alternativa, ao invés de se tornar diálogo, se torna uma verdadeira arma de guerra, nos diz o padre Teobald. Pelo contrário, a missão dos cristãos é viver esta comunicação na pluralidade da existência cotidiana. Esta é a realidade, a pluralidade da existência, sabendo que ela permanecerá atravessada pela insuperável diferença das perspectivas externas e internas de cada parceiro. As perspectivas são pessoais e isto sempre existirá na sociedade. Assim reconhecida, a alteridade, ao invés de ser fonte de violência ou de indiferença, eu não ligo para o outro porque ele não pensa como eu, pode se tornar um lugar de múltiplas aprendizagens, quando respeitadas estas diferenças. O desafio maior da educação cristã é, portanto, a partir dos seus recursos teologais e éticos, descobrir no Evangelho as harmonias na diversidade, que não tinham ainda percebido, e incitar outros a fazer um trabalho análogo. Vamos, então, buscar no Evangelho as nossas harmonias. Nos sinais dos tempos que se manifestam hoje em dia, segundo Teobald, é a fé o verdadeiro sinal messiânico, pois somente o encontro com o outro pode tornar possível a manifestação da vitória. Então, só haverá vitória quando nos encontrarmos com o outro. E esta vitória é demonstrada nas pequenas conquistas do dia a dia. Não esperemos que haja, não é, uma conversão em massa
ao que nós entendemos e sabemos que é o ideal. Nas experiências cotidianas, a fé se expressa em atos de fraternidade, traduzida em termos de comunicação, no respeito à alteridade, no amor a Deus e ao próximo. Exemplos de fé podem ser notados nos debates sobre justiça e democracia em uma sociedade hoje em dia tão ameaçada nesses valores, pela violência. E esta violência deve ser pacificada com regras do jogo comum a todos e por uma educação para o justo viver em conjunto e união. A missão dos cristãos, neste caso, segundo Teobaldi, é viver a comunicação na existência cotidiana, o que implica aceitar a diversidade da alteridade, sabendo que esta pode até mesmo ser fonte de violência que pode ser superada, o que exige a aprendizagem de todos os lados. Nessas condições, a aprendizagem do convívio na alteridade perpassa toda a vida educativa da sociedade, no respeito à comunicabilidade e aos limites de cada um, recebendo a todos como parceiros, em vista de uma sociedade que deve ser pacificada e que deve ter em conjunto um ideal de viver juntos e de viver em prol do bem de todos, conforme explica Teobaldi. O convívio social pode se tornar harmônico na vivência do Evangelho, e esta é a missão da educação cristã. Onde encontrar a paz na diversidade? Somente no Evangelho de Jesus Cristo. As ações da educação que visam a libertação trazida pelo Evangelho preparam os seres humanos a viver juntos em meio à alteridade, para o bem de todos, na vivência da fraternidade e da solidariedade, buscando ponto comum às diferenças no Evangelho de Jesus Cristo. Este é um grande desafio para nós, teólogos e educadores da fé. Neste contexto de respeito à alteridade, lembra também Sesboué, um outro teólogo, que a comunicabilidade entre todos é essencial. Para isso, destaca Sesboué a importância do uso da linguagem para uma eficaz comunicação em uma sociedade em que convivem seres humanos de diferentes opiniões e de diferentes culturas. Para Sesboué, não basta que a linguagem seja sincera, não basta querer ser sincero. É necessário que a linguagem seja verdadeira, isto é, que a realidade visada corresponda ao que ela diz. Porém, mesmo desejando que a linguagem expresse o real, esta expressão se dá o mais adequado possível, mas nem sempre é totalmente verdadeira, pois nunca pode abarcar nas palavras, nós nunca podemos abarcar com nossas palavras a totalidade do real. Vejam só, não é? Como é importante considerar a visão do outro também, porque a nossa linguagem que expressa a nossa verdade nunca abrange a totalidade do real. Então, o cuidado com a comunicabilidade. Assim, para Sesboué,
Destaca-se ainda na comunicabilidade a dificuldade da linguagem na transmissão da fé, pois, segundo o autor, falar das coisas reais já é difícil, porque é muito difícil se abarcar a totalidade do real, né? O real está sempre em mudança perante a nossa existência. Agora, Sesboué nos chama a atenção ao seguinte: falar de Deus que não vemos e de quem não temos nenhuma representação por ser todo outro é muito mais difícil. Podemos, porém, falar das intervenções de Deus no nosso mundo, em particular dos testemunhos vividos e principalmente da realidade de Jesus Cristo, que se encarna, Deus que se encarna e que vem ao mundo. Este sim podemos falar. Pela sua vida, pelos seus testemunhos, pela morte e ressurreição. Este Filho de Deus que se fez homem na nossa história, como um de nós. Então, Deus se torna totalmente compreensível na pessoa de Jesus Cristo. Além de se considerar a dificuldade na comunicação devido à diversidade das culturas, a educação deve considerar também a questão da universalidade da linguagem religiosa, quando se propõe a transmitir a todos a mensagem da boa nova de Jesus Cristo, porém na cultura de cada um. Ainda assim, de acordo com Sesboué, toda linguagem é muito particular, enquanto é inscrita num tempo, numa história e numa cultura. E a linguagem religiosa, ela quer falar a todos. Então, como falar a todos da mesma forma? Desta forma, o cuidado com a universalidade da mensagem a ser transmitida deve levar em conta que a linguagem religiosa precisa ser compreendida por todos e, por seu lado, por cada um em particular, já que ela se destina a falar e a transmitir uma única fé a todos os povos e às várias culturas da Terra. Olha o nosso desafio como teólogos e como educadores da fé. Um outro autor, Libânio, por sua vez, ele salienta na transmissão da fé, além do cuidado com a linguagem, o desafio do testemunho dos cristãos e da coerência entre a fé que professam e a vida que levam. Diz Libânio, experiências existenciais profundas agitam até que encontrem o oásis da conversão. Assim, são os testemunhos e as experiências de vida cristã que convencem e que levam à conversão. Em meio aos desafios para o encontro com o absoluto, Libânio apresenta em paralelo muitos caminhos que abrem as portas da fé na realidade de hoje, para o encontro com o absoluto. A boa e eficiente comunicação, segundo Libânio, é um destes caminhos, bem como também é a base de uma educação que pretende ser transmissora da boa nova a todos. Assim, meus queridos alunos e queridas alunas, eu deixo a vocês hoje a reflexão sobre este importante tema. Leiam o nosso texto, ouçam o vídeo e reflitam sobre essa questão muito séria e desafiadora. E como estudo dirigido,
Vamos destacar, eu peço que cada um de vocês destaque a importância da educação perante estes desafios para a transmissão da fé, segundo estes autores estudados. Escolha o seu tema também para a segunda avaliação, conforme as orientações que se seguem a esta nossa aula, e informe a professora qual tema vocês vão querer estudar para a próxima avaliação. Nós, então, temos dois propósitos nesse estudo dirigido. Primeiro, uma reflexão sobre o tema estudado, a questão da comunicabilidade para a transmissão da fé na educação evangelizadora. E o segundo, escolher o tema para fazer o trabalho que vocês vão expor para a segunda avaliação. E para a escolha deste tema, vocês têm aqui encaminhado, depois vocês vão ler direitinho, né? Todos os temas que são sugeridos, além desses, outro tema, a escolha do aluno, né? Então, eu coloquei aqui algumas sugestões com as referências, né, bibliográficas, e depois vocês enriquecem com outras referências a escolha de vocês. A data para a entrega dos trabalhos nós vamos sortear, não é, as apresentações, e até o final de novembro, então, estaremos apresentando todos esses trabalhos. Vocês vão entregar um trabalho escrito e apresentar o trabalho oral nos nossos encontros pelo Teams. Então, vocês, de todas essas sugestões que eu dei, vocês vão escolher apenas um. Ou vocês vão fazer um artigo científico, que tem também aqui o roteirinho para fazer o artigo, ou vão fazer a resenha de um documento, de uma obra que vocês forem ler, e temos também aqui o roteiro para a resenha. Qualquer dúvida, estamos sempre nos comunicando. Boa semana e bons estudos para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.